Boa noite, pessoal. Então vamos dar sequência ao nosso estudo de ciência política. Hoje nós vamos abordar sistemas eleitorais. Então vamos ver como é que funciona, quais os sistemas existentes. Tá? Então, parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que por ele exerce, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, no Brasil, o poder emana do povo. Ou a pessoa está diretamente lá comandando, ou está representando os eleitores. Sufrágio. Sufrágio vem do latim sufrágio. Então, quando a gente fala sufragar fulano de tal, quer dizer eleger fulano de tal através do voto. Significado, aprovação, apoio. No Brasil, direito público subjetivo de natureza política que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e da atividade do poder. Exercício do direito ao voto. Sufragar é exercer o direito ao voto. Características do sufrágio. Quanto à extensão, pode ser universal e restrito. Universal, sem nenhuma restrição, para todos os eleitores. Então, se estende a todo mundo. Restrito, com restrições. Exemplo, analfabetos, mulheres, etc. Em alguns lugares, ou em algumas épocas do Brasil, mulheres não podiam votar, analfabetos não podiam votar. Então, isso é quando é restrito. Quanto à igualdade, a igualdade é igual ou desigual. Igual, o voto tem a mesma importância, o valor de cada eleitor. Então, cada eleitor, o voto tem o mesmo valor. Por exemplo, o voto vale 1 ponto para todo mundo. Desigual, o eleitor pode votar mais de uma vez ou o seu voto poderá ter valor diferenciado em relação aos demais. Então, em alguns países, algumas castas, algumas camadas da população têm mais direito que outras. Então, o voto dele vale mais do que outros. Né? Característica do voto. O voto pode ser secreto. Eleitor não dá publicidade para o seu voto, é o caso do Brasil. Voto secreto, o eleitor vota e não deve sair dizendo para quem votou. Público aberto, o eleitor divulga em quem votou. Em algumas eleições, que são nominativas, né, que viva a voz, a pessoa diz em quem votou, falou em que votou e em quem votou. Obrigatório, necessidade de comparecimento às urnas. No Brasil, o voto é obrigatório para uma camada da população. Facultativo, o eleitor não está obrigado a votar. Exemplo, nos Estados Unidos o eleitor não é obrigado a votar, ele vota se quiser, vai à urna se quiser. Igual, valor, voto único de igual valor para todos, já informamos. Desigual, quando o voto é diferenciado, tem valor diferenciado entre os eleitores. Direto, escolha sem intermediário, eu mesmo vou lá e voto. Indireto, os representantes são escolhidos por delegados. Nós já tivemos época no nosso país que alguns delegados dos partidos que representavam o povo. Eles é que votavam em nome do povo, em nome do eleitor. Sistemas eleitorais. Nós temos sistema proporcional. Partido elege número de representantes conforme sua força eleitoral, que se chama quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos pelo número de cadeiras do Poder Legislativo. No Brasil, os sistemas eleitorais proporcionais são para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Majoritário, é eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta ou relativa de votos. No caso do Brasil, nós temos prefeito e vice-prefeito, governador e vice-governador, senador, presidente e vice-presidente da República. E distrital, o estado é dividido em regiões, chamado distrito, de acordo com o número equivalente de eleitores. Vamos explicar o majoritário. O majoritário é para presidente da República. Se no primeiro turno, na primeira votação, um candidato obtiver mais da metade dos outros, que a soma dos outros não supere ele já está eleito. Mas se isso não acontecer, ele vai para um segundo turno, que aí é maioria simples. Se tiver um voto de diferença, vai eleito. Para governador é a mesma sistemática, já para prefeito é só nas cidades que tiverem mais de 200 mil habitantes, mil eleitores. Na cidade que tem menos, nos municípios que tiver menos de 200 mil eleitores, a eleição é por maioria simples. E o distrital, que não funciona no Brasil ainda,
é você pegar o número de eleitores do Estado e dividir pela quantidade de cadeiras. Por exemplo, se o Estado tem 100 mil eleitores, e tem 10 cadeiras, divide por 10, então cada distrito deve ter 10 mil eleitores. Aí divide o Estado em regiões, em distritos, de fato que cada uma daquela região fique com 10 mil eleitores. Sistema eleitoral distrital. Tem o misto e tem o puro. O misto, metade das vagas é eleita pela maioria dos votos recebidos no distrito. A outra metade escolhida em lista de candidatos feita pelos partidos, nomes por ordem de preferência. Então, o misto, metade das cadeiras é eleita naquela forma do distrito que nós explicamos, e a outra metade por quem obter mais votos em ordem decrescente dessa relação que os partidos apresentam. E o puro, o Estado é dividido em regiões, distritos, igual o número de cadeiras de deputados disputadas, ganha o candidato mais votado em cada distrito. Nós já explicamos como é que isso funciona. Exigências quanto à idade: 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado. Então, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador e vice-governador. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito. Então, para você se candidatar a prefeito, vice-prefeito, deputado estadual ou deputado federal, precisa ter mais de 21 anos. E 18 anos para vereador. Para você se candidatar a vereador, tem que ter 18 anos. Demais pré-requisitos: nacionalidade brasileira, isto é, ser brasileiro conforme a legislação permite. Pleno exercício de seus direitos políticos, isto é, não estiver cassado, não estiver com direito político suspenso. Ser eleitor, logicamente, ter o título de eleitor, foi registrado no TRE. No caso de homens, está em dia com as obrigações militares. Então, pessoas do sexo masculino têm que ter cumprido suas obrigações com o Exército. Em caso de ter sofrido condenação criminal, transitado em julgado, ter cumprido totalmente a pena. Então, se a pessoa estiver condenada, ela não pode votar. Mas se ela já tiver cumprido a pena, logicamente que sim. Alistamento junto à Justiça Federal. Ter o domicílio eleitoral na circunscrição, isto é, você ser eleitor daquela região. Por exemplo, se eu for eleitor aqui de São Paulo, de Guarujá, eu não posso me candidatar a governador do Rio de Janeiro, a não ser que eu me transfira meu domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro. E para eu ter meu domicílio eleitoral no Rio de Janeiro, é preciso que tenha uma comprovação de que eu já morei um tempo no Rio de Janeiro, já exerci alguma atividade no Estado. Né? Ser filiado a um partido. Então, você, para ser eleito, é preciso pertencer a um partido. Hoje, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse uma eleição hoje, o Bolsonaro não poderia ser reeleito, porque ele não pertence a nenhum partido. Hoje ele está sem partido. Um outro exemplo de domicílio eleitoral foi o Sarney. O Sarney, ele é do Maranhão, nasceu no Maranhão, e ele teve uma época que ele não teve espaço para se candidatar a senador no Maranhão. Então ele transferiu o domicílio eleitoral para ele lá para o Amapá e se candidatou pelo Amapá e foi eleito. Foi que ele comprovou que viveu uma infância lá no Amapá quando os pais dele moraram lá. Então isso foi suficiente para ele transferir o domicílio eleitoral dele lá para o Amapá. Total de deputados federais. No Brasil nós temos 513 deputados federais. Vocês sabem que os deputados federais são em quantidades relativas ao número de eleitores de cada estado. Por isso tem alguns estados que têm mais, outros têm menos. Né? Nós temos aí um número mínimo de 8 e um número máximo de 70. Então nós temos alguns estados aqui com um número mínimo, que é 8, e temos um estado com um número máximo, que é o estado de São Paulo, que tem mais eleitores, ele tem um número máximo de 70 deputados federais. Quantidade de deputados estaduais em São Paulo, estaduais. Então estamos descendo agora para os estaduais. Nós vimos que os federais, São Paulo era representado lá em Brasília com 70 deputados. Já o número de deputados que são eleitos no estado para representar São Paulo, representar os municípios na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no estado de São Paulo são 94.
Vamos para Guarujá. Guarujá nós temos 17 vereadores. Já ocorreu um projeto de lei para aumentar para 21, mas foi vencido. Então, atualmente, nós temos 17 vereadores. Isso está contemplado na Lei Orgânica dos Municípios. Poderia ter uma emenda de mudança dessa lei para aumentar para 21, como foi previsto, mas não passou. Senadores de São Paulo, todos os estados têm o mesmo número de senadores. Todos os estados, independente do tamanho dele, independente da população, independente do número de eleitores, então cada estado tem 3 senadores. No caso, por que essa diferença? Os senadores representam a unidade federada e os deputados representam a população. Por isso é que os deputados são em número proporcional à quantidade de eleitores e os senadores são igual para todos os estados. Então todos os estados têm o mesmo peso na aprovação das leis. Então no estado de São Paulo nós temos 3 senadores, não sei se vocês lembram. O Zé Serra, que o mandato vai de 2015 a 2023, o Major Olímpio, que o mandato vai de 2019 a 2027, e a Mara Gabrilli, que o mandato vai também de 2019 a 2027. Vocês sabem que os senadores têm mandato de 8 anos, e a cada 4 anos vai um ano é substituído 1/3, na outra eleição é substituído 2/3. Então, na próxima eleição, nós vamos ter a substituição do Zé Serra, que ele já completa 8 anos. E aí, em 2027, nós temos a substituição dos outros 2. Então, sempre alternadamente, substitui um, depois substitui 2. E o mandato deles é de 8 anos. Então, aqui está como funciona o nosso sistema eleitoral. E à noite nós vamos fazer um bate-papo. Vocês podem assistir a videoaula, ler os slides, anotar as dúvidas para a gente tirar na reunião que nós vamos fazer às 20 horas. Tenham uma boa noite.